Espírito Santo, nós entregamos os próximos minutos a Ti, entregamos o controle total e absoluto das nossas vidas, tudo que vai acontecer aqui. Pedimos que Tu abra agora a nossa mente, que Teu Espírito Santo comece a nos ministrar, antes que a palavra chegue aos nossos ouvidos, que a Tua voz já chegue ao nosso coração. Fala conosco, Senhor. Queremos ser transformados pela Tua palavra, não somos mudados de culto em culto, mas somos transformados de glória em glória, então nós precisamos da Tua glória nessa manhã. Submetemos toda a inteligência humana à sabedoria infinita de Cristo. E que Tu possas, Senhor, dar um destino claro, dar clareza ao nosso caminho nessa manhã. Fala conosco, estamos abertos e sensíveis à Tua voz. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abre sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 47. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou acompanhado da minha esposa. Nós estamos grávidos do 3º filho. Está aí, né, irmão? É cumprindo a palavra. A gente está aí multiplicando mesmo. Graças a Deus, filho pode fazer, né? Deus liberou. Então a gente está fazendo. O objetivo é montar uma ONG. Então a gente está crescendo já. Estamos no 3º. Eu estou muito feliz de estar aqui com o pastor Mirko, um homem de Deus para esse país, para essa nação, estar conhecendo vocês, e eu espero que essa manhã seja uma manhã de edificação, de crescimento, porque Deus colocou uma palavra no meu coração. Na verdade, antes da ministração da palavra em si, do ensino, Deus colocou uma palavra profética, que esse ano vai ser um ano que vocês vão frutificar como nunca antes. Agora, o que é frutificar? O que é dar fruto? Numa linguagem de hoje, seria dar resultado. Quando você dá resultado, você sabe que a Bíblia, cada vez que passa, vem versões mais atualizadas, né? Você sabe que a versão mais antiga da Bíblia, aquele versículo que diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, lá em Provérbios. Na verdade, o original está escrito a palavra shemen, que é óleo. Então, mais vale o bom nome do que ter muito azeite, porque na época que foi escrito, o azeite era riqueza, o azeite era usado para acender as lamparinas, o azeite era moeda de troca, o azeite era usado para comida, o azeite era tudo. Então, só que não faria sentido colocar na Bíblia mais vale o bom nome do que muito azeite hoje em dia. Então, o tradutor colocou mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E muitas coisas estão sendo atualizadas. Antigamente, na versão mais antiga, dizia que você não pode negar um copo de água a um dos pequeninos. Hoje em dia já é a senha do Wi-Fi, já está mais atualizado. Não se nega. Você entra na casa do irmão, você não quer nem mais água. Você fala: irmão, tem a senha do Wi-Fi aí, por favor? E o copo de água e a senha do Wi-Fi não se nega a ninguém, né, irmão? Mas o que é interessante é que, se a gente for contextualizar a palavra dar frutos, e a Bíblia diz que nós temos que dar frutos, e frutos que permanecem, ou seja, não pode ser inconstante, nós atualizaríamos para resultados. Uma igreja que não dá resultado, pessoas que não dão resultados, pessoas que estão sempre vindo para pedir, mas nunca tem nada para dar. Pessoas que estão sempre precisando de alguma coisa, mas não tem nada para oferecer. Pessoas que não têm um histórico para mostrar para Deus. Fala: Deus, você me tirou da lama, me tirou da prostituição, me tirou do pecado, fez a única coisa que ninguém poderia fazer por mim, que é me perdoar. Esses dias alguém me perguntou: rapaz, você é um pensador, você é um pesquisador, como é que você é religioso? E eu respondi essa pessoa e botei a resposta depois no meu Facebook. Falei assim: olha, apesar de ser um pesquisador, de ser um pensador, eu hoje sigo e amo a Jesus
Porque na época que todo mundo me deixava, porque quando você errar na vida, todo mundo vai te deixar. Quando você quebrar financeiramente, esquece. Teu amigão vai embora. Quando você cometer um erro, um pecado, ninguém vai te visitar. Mas tem uma pessoa que por tudo que você passou na tua vida, continuou do teu lado, falou, não, eu acredito em você. Eu já vi o teu futuro e eu sei que você vai sair dessa, eu vou ficar do teu lado. É Jesus, a pessoa que olhou para você e te perdoou teus pecados, não se importou com o teu passado. Então como eu posso abandonar o único que acreditou em mim? Porque agora acreditar em mim é fácil, acreditar no pastor Mirko agora é fácil, porque a gente tem resultado. E na época que a gente não era nada, que a gente era pecador, na lama, ninguém queria andar com a gente, falava mal dos outros, a gente mentia, estava dentro de todo o lamaçal que o ser humano passa, e todo mundo quer ficar longe de uma pessoa sem resultados. Aí vem Jesus e fala, eu fico do teu lado, porque eu sou o único que já vi o teu futuro, e eu continuo do teu lado. O diabo, como é acusador, só te vê no passado. O ser humano, como é limitado, só te vê no presente. O único que já viu o teu futuro foi Jesus. E é por isso que você está aqui hoje, porque Ele já viu quem você vai se tornar nos próximos meses. Ele sabe quem você vai ser no final de 2017. E eu lhe garanto, não vai ser a mesma pessoa que você começou. Então, dar frutos não é uma questão de status no reino de Deus, é uma questão de sobrevivência. Sabe por quê? Porque eu nunca vi na Bíblia Jesus amaldiçoar um mendigo, nunca vi Jesus amaldiçoar uma prostituta, eu nunca vi Jesus amaldiçoar nem sequer um pecador, um traficante, o que seja, mas uma árvore sem frutos ele olhou e amaldiçoou. Quando ele voltava de Betânia para Jerusalém, teve fome, olhou para a figueira, falou, tenho fome, vou comer um figo. E a figueira não tinha figos, e deu uma boa desculpa, não é época de figos. Porque sempre quando Deus nos pede alguma coisa, a gente tem uma boa desculpa. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te levanta até dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. O teu futuro é construído pelas decisões que você toma hoje, não pelas desculpas que você dá. O teu futuro é construído, é decidido, não é pelas orações de domingo, é pelas decisões de segunda-feira. Porque no domingo, irmão, todo mundo é espiritual. No domingo você recebe, sentir, pastor, estou emocionado, estou arrepiado, está forte. Isso é no domingo. Na segunda-feira, que a gente está lá fora na batalha, na guerra, no dia a dia, é aí que a gente mostra quem é. Deus está muito mais interessado na tua segunda-feira do que no domingo. Porque aqui todo mundo é espiritual. Aqui eu já estou todo arrepiado. O problema é se eu sou essa mesma pessoa amanhã, na terça, e na quarta que falta o dinheiro, e na quinta que alguém me acusa injustamente, e na sexta que o parente fala mal de mim, e no sábado que chega o convite para sair para aquele lugar que você sabe que não pode ir. Nós perdemos a oportunidade de dar frutos no reino, de dar resultados em todas as áreas da nossa vida, porque nós não atentamos para toda a instrução que vem antes das promessas. Fala para o irmão que está ao seu lado, antes de toda promessa, vem uma instrução. Eu poderia ficar aqui dando 1000 exemplos, mas eu vou dar um. Gênesis 12 diz assim, Abraão, sai da tua terra, olha a instrução, sempre antes da promessa vem uma instrução, sempre, sem exceção. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Ponto, finalizou a instrução. Versículo 2, então, vírgula, vai entrar a promessa, de ti farei uma grande nação, multiplicar-te-ei, vou te abençoar, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão abençoados. Ou seja, quando você lê a Bíblia, por falta de inteligência, nós vamos falar um pouquinho de inteligência hoje, por causa da sua ignorância, do mar de ignorância que tem regido as vidas e as famílias no Brasil, você lê a Bíblia e não entende nada, porque nós não temos o mínimo de pensamento crítico. Sabe o que é o pensamento crítico? Eu consegui criticar meus sentimentos, duvidar de algumas emoções, ler tentando entender de verdade. Por exemplo, tem um versículo da Bíblia que diz assim, vou explicar o que é pensamento crítico. Jesus andando pela praia, viu André e Simão, viu depois Tiago e João, chamou e disse, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Aí o versículo seguinte diz, eles deixaram tudo e o seguiram. Qualquer pessoa com pensamento crítico lê um versículo desse e fala, gente, isso aqui é loucura, isso aqui não tem como acontecer.
Por quê? Porque eu não posso estar na minha empresa, no meu barco, estou lá ajeitando minha rede, fazendo as coisas, passa um homem, um barbudo ali na beira da praia e fala: oi, tudo bem? Pai do Senhor, me segue aí. Ah, tá bom, vou deixar tudo aqui, vou te seguir, vamos. Isso não existe. Mas a gente lê sem pensamento crítico, é por isso que a gente não desenvolve a inteligência. Porque o questionamento é o princípio da inteligência, da mesma forma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu comecei, mas como que pode? Como é que eles largaram tudo? E aí eu cheguei a algumas conclusões, analisando cada versículo, pensando criticamente, porque a gente, como não entende português, por exemplo, a gente acha que questionar é rebelião. A gente acha que estudante é a mesma coisa que aluno. A gente não sabe diferenciar algumas palavras, por falta de inteligência. Então a gente também não sabe nem ler, nem se expressar. Mas Deus vai estar mudando isso, porque Deus está levantando uma geração inteligente e empreendedora no Brasil. Uma geração do reino que é inteligente e empreendedora. Nunca tivemos uma colheita tão sobrenatural de vidas como vamos ter a partir de 2017, por causa do nível de sabedoria que vamos comunicar o que Deus tem feito dentro de nós. E aí, presta atenção. Antes de toda promessa, tem uma instrução, mas como a gente não sabe ler, a gente só foca na promessa. O irmão chega para mim e fala: pastor, muito tremendo aquele versículo que diz que nós vamos comer o melhor da terra. Eu falei: não, meu irmão, não é isso que está escrito, não. Está escrito: se, vírgula, me ouvirdes, vírgula, e me obedecerdes, vírgula, comereis o melhor da terra. Antes da promessa tem uma instrução. E você não quer seguir a instrução, mas quer o cumprimento da promessa. Só que só quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas. Porque toda promessa está atrelada a um princípio. Nós somos uma geração que vivemos de arrepios, mas não cumprimos princípios. Vivemos de muito barulho, mas não desenvolvemos a inteligência e a sabedoria que Deus colocou em nós. Tudo vem dele e tudo é para ele. Na verdade, nada vem de você, mas ele colocou uma semente em você, espero que pelo menos você regue. Porque Deus pensa em você, mas não pensa por você. A fé só resolve o impossível, meu irmão. O possível é função da tua inteligência. Deus pode, pela fé, te dar a melhor empresa do mundo, mas nunca vai administrá-la por você. Porque é função do que Ele já te deu, a inteligência e sabedoria para você administrar. Deus pode te dar um casamento, mas Ele não vai tratar tua esposa ou teu esposo bem por você. Não vai. Não vai. Me mostra aí. Deixa eu bater na minha esposa para ver se ela fica comigo. Eu posso ser o maior homem de Deus do mundo. Na sogra pode, mas na esposa não, gente. E nós estamos vivendo, sabe o que? De historinha. A gente esqueceu os princípios bíblicos. A gente acredita no que o cara do rádio falou, no que o pastor da televisão disse, no livro que leu, mas o princípio mesmo, nós esquecemos. Um dia chegou um irmão para mim: pastor, tremendo aquele versículo em Provérbios, né? Eu falei: como, irmão? Aquele, pastor, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Irmão, isso não está... É Eclesiastes, pastor. Eu falei: não, irmão, não está nem na Bíblia. Porque as pessoas estão vivendo do que os outros falam. Eles não estão indo direto na fonte. A água da fonte sempre vai ser mais limpa do que o rio. E tem gente querendo mergulhar no rio. Eu quero mergulhar no rio do Senhor. Vai na fonte. Que a água é limpa, é cristalina, não tem mistura. Vai na fonte. E Lucas 2:47 diz assim: e todos que o ouviam admiravam-se de sua inteligência e respostas. Aqui nós estamos falando de Jesus aos 12 anos de idade. No versículo 42 do mesmo capítulo diz: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém. Quando a Bíblia cita números, a numerologia bíblica é interessantíssima. Porque quando ela cita números, ela quer te revelar códigos a serem desvendados. Por que 12 anos? Porque um homem só vira homem em Israel ao completar o seu bar mitzvah aos 13 anos.
Então a Bíblia queria deixar claro que Jesus era um menino, que Jesus não tinha responsabilidade como homem, que Jesus não tinha como responder por si mesmo. No entanto, apesar de ser um menino, já estava fazendo algo que ninguém poderia fazer, porque dias de desaparecido, foi encontrado não no hospital, não numa delegacia, não no parquinho das pracinhas de Jerusalém brincando, mas ele foi encontrado sendo ainda um menino, ensinando aos doutores da lei dentro do templo em Jerusalém. Deus me deu a oportunidade de ir mais de 40 vezes a Israel. Eu pude estudar com muitos arqueólogos, historiadores, fazer curso na Hebrew University, no Jerusalem Bible Institute. E convivendo com essas pessoas, eu entendi só uma coisa. Interessante, que uma cena como essa não era possível acontecer. Primeiro porque rabino não pode perder tempo com leigos, com quem não é aluno, não pode também perder tempo com pessoas que não estão ligadas diretamente às suas escolas. E aqui fica mais difícil ainda, porque eles não eram rabinos, eram doutores da lei, uma classe acima do rabinato. E Jesus estava com 12 anos sentado ensinando, discutindo, e eles estavam admirados não com os milagres que ele fazia, mas com a sua inteligência. Porque se Jesus começasse só com milagres, que novidade teria? Israel foi uma nação que nasceu em milagres, eles viram o mar se abrir. Jesus não foi o primeiro nem o último a ressuscitar morto. Eliseu e tantos outros ressuscitaram mortos antes de Jesus. Se Jesus começasse com milagres, seria mais um, mas ele começou mostrando a inteligência que estava nele. A inteligência de Jesus era algo sobrenatural, era incomum. E ele deixou à nossa disposição, porque ele é o nosso maior exemplo, ele deixou à nossa disposição tudo o que ele tinha. Infelizmente, a gente focou só no poder e esquecemos da parte natural que nos cabe. É por isso que muita coisa não acontece. Porque a fé só entra em ação. A fé só entra em ação quando você já não pode mais fazer. Quando o diagnóstico chega, não adianta mais você fazer nada. O que você tem que fazer é antes do diagnóstico. Quando a quebra financeira chega na empresa, você só pode chorar. O teu trabalho é administrar o ponto que nunca a quebra chegue. Deus colocou à sua disposição algumas ferramentas e nós vamos estudá-las hoje. E todos que ouviam se admiravam de sua inteligência e respostas. Nós temos que lembrar que Jesus foi um homem, historicamente, não vou nem falar de Jesus como Deus agora, historicamente, um homem que mudou completamente a história, dividiu o mundo. Existe um antes e depois de Cristo, porque ninguém agiu na terra como ele agiu. Há uns 2 anos atrás eu fui dar um curso de coaching e inteligência emocional em Dubai, Israel. Dr. Augusto Cury, que foi meu mentor de doutorado, foi comigo e foi um dos professores. E a gente estava conversando no Getsemane, em Jerusalém, e ele falou assim: rapaz, você já parou para pensar o que passou na cabeça de Jesus 12 horas antes de morrer? Porque qualquer pessoa que sabe que está condenada à morte, ela não consegue parar de pensar, ela não consegue parar de sofrer, ela começa a ter várias psicossomatizações. Mas Jesus estava ensinando os discípulos. Pedro estava cortando a orelha de Malco no Getsemane, ele estava colando a orelha e falando: Pedro, quem vive pela espada morrerá. No meio de uma pressão psicológica que homem nenhum está preparado para ter, Jesus estava ensinando, cumprindo o seu propósito. Porque o propósito de Jesus, a agenda de Jesus sempre foi ensinar. Os milagres aconteciam no caminho. Toda vez que você lê Jesus saindo de um lugar para o outro, ele estava indo ensinar. Jesus saindo da Galileia foi ensinar na sinagoga tal. Saindo de Cafarnaum foi ensinar em Nazaré. No caminho apareciam os necessitados, apareciam quem precisava de milagre e ele curava. Porque quem está na escola de Jesus, quem estava com ele sendo ensinado, nunca estava no caminho pedindo milagre. Você não vê Tiago: me faz um milagre, estou com uma dor de cabeça terrível. Você não vê nem Judas Iscariote, que merecia ter alguma coisa, fala: Jesus, faz uma oração forte aí por mim, tem uma campanha de 7 dias forte aí para mim, não? Porque quem está sentado na escola de Jesus não está pelo caminho pedindo milagre, está fazendo milagre, está realizando os milagres. Então a primeira coisa que eu aprendo é que muito cedo Jesus descobriu para que nasceu, para que estava na terra.
O primeiro ponto que eu gostaria que você prestasse atenção, e o pastor só me deu até 2 da tarde, então eu tenho que correr aqui, é o seguinte: dos 97 pontos, o primeiro é o seguinte. Não escutei nenhum glória, hein? O primeiro é o seguinte: descubra o seu propósito. Se você não descobrir a ideia central que rege a tua vida, você não consegue fazer mais nada. Porque tudo que Jesus construiu dos 12 anos para frente foi em cima dessa descoberta. Gente, eu tenho 12 anos e estou ensinando aos doutores da lei. Tem alguma coisa especial em mim? Não é possível. Quando você é surpreendido fazendo algo que ninguém consegue fazer, você está muito próximo a desvendar o seu propósito na terra. Eu descobri que o meu propósito de vida, me fazendo algumas perguntas, eu tenho um livro que eu falo muito sobre propósito, ensino a pessoa a descobrir o propósito, que eu chamo de ideia central permanente. A ideia central e é permanente. Entrou na tua infância, só vai sair quando você morrer. Todos os teus projetos sempre vão girar em torno dessa ideia. Talvez você não reconheça hoje, mas na verdade teu propósito já está dentro de você, está clamando para ser descoberto. Tudo que você faz é em torno disso, você não percebe, porque não descobriu. Quando eu descobri, eu percebi que eu era um treinador, que meu propósito de vida era treinar pessoas. E aí muita coisa ficou clara para mim. Eu descobri que se eu sou um treinador, eu sou o Tite, eu não sou o Neymar. Então eu não posso ficar com inveja se ele faz gol e eu não, se ele ganha 10 milhões e eu não. Dentro da igreja tem um monte de perseguição, um monte de competição, um monte de invejinha, porque você não descobriu quem é você. Então você está se comparando com o resultado de uma pessoa que não tem nada a ver com o teu propósito. Jesus, quando descobriu o propósito dele, ficou mais fácil. Porque sabe qual foi o ponto número 2? Ele desapareceu. Dos 12 aos 30 anos ele não aparece em lugar nenhum, nem historicamente, nem na Bíblia, ele desaparece. Agora, se você descobre o teu propósito hoje, amanhã você já está botando no Facebook: glória a Deus, que eu descobri que eu vou ser missionário. Pastor Mirko, me abençoa que a Americana está pequena para mim. Porque o ser humano é louco. O ser humano sem treinamento viaja. Aí Deus te dá uma palavra hoje, você descobre o teu propósito, teu destino. Caramba, você é pastor, você é missionário, você é um grande advogado, você é o presidente da república, Deus me mostrou. E você acha que amanhã vai acontecer. Entre o teu chamado e o cumprimento do teu chamado tem a etapa da carpintaria. Jesus ficou 18 anos ali, fazendo madeirinha. Gente morrendo do lado dele, criança morrendo, casal se separando, aleijado ali na frente. E ele não manifestou o propósito, porque não era chegada a hora de fazer. O tempo conta muito para Deus. O tempo conta tanto para Deus que Davi pecou infinitamente mais e muito mais sério que Saul. Saul pecou somente quando errou no tempo, porque ele sacrificou para Deus, não foi para Mamon, nem para diabo, nem para Baal, para Deus. Ele sacrificou para Deus antes do profeta Samuel chegar. Quando Samuel chega, fala assim: por que você fez isso? Não, o povo estava com medo, os filisteus estavam avançando, você não chegava, eu sacrifiquei. Irmão, a pior coisa que você pode dar para Deus é uma desculpa. Vou insistir nesse assunto. A pior coisa que você pode dar para Deus é uma desculpa. Aí o profeta Samuel falou assim: hoje Deus está tomando o trono de você. A Bíblia diz que foi no 2º ano do reinado. E Saul reinou por 40 anos em Israel. Se hoje Deus estava tomando o trono dele, como é que ele reinou mais 38 anos? É porque Deus só toma o que é teu. Deus só toma o que Ele te deu. O que os homens te deram, Ele não mexe. E quem deu aquele trono físico para Saul? As tribos, e não Deus. Então Deus tomou um manto de autoridade, Deus cortou a ligação espiritual com ele, tanto que ele começou a consultar necromante e tudo quanto é tipo de coisa, porque Deus já não falava com ele. Então não pense porque uma pessoa está no altar, não pense porque uma pessoa está num trono que Deus está com ele, porque Deus pode estar muito tempo com a ligação cortada. Nem todo mundo que está no altar Deus colocou, nem todo mundo que está num trono, nem todo mundo que chegou num governo, nem todo mundo que é chefe Deus colocou. Às vezes os homens colocaram. Então não ache também porque você está bem, que Deus está bem com você. Existe uma diferença muito grande. Jesus, olha como é que o tempo é importante para Jesus. Quando ele estava na tentação, no deserto, o diabo chegou para ele, falou o seguinte: olha, levou ele no alto monte, no alto de um monte,
Falou, tudo isso, mostrou as nações da terra, falou, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Posso te fazer uma pergunta, você que é inteligente? Quem é o rei das nações? Ninguém sabe. Quem é o rei das nações? Está na Bíblia. Jesus, muito bem, parabéns. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Onde ele comprou as nações? As nações foram compradas. Onde ele comprou? Na cruz, muito bem também, pessoal. Faltavam 3 anos para a cruz ainda. Ele estava no deserto iniciando o ministério. O diabo, quando não consegue te atrasar, porque tem unção, tem anjo do teu lado, tem ministração do teu pastor, ele não está conseguindo atrasar a tua vida, ele fala assim, então vou fazer o seguinte, eu vou adiantar. Porque para o diabo só importa que você faça fora do tempo, para Deus não liberar a promessa. Então ele fala assim, já que eu não consigo atrasar, porque o cara é muito fiel, eu vou adiantar. O que Deus prometeu para ele mesmo? Prometeu às nações, eu te entrego todas as nações. Agora. Ele não está prometendo algo que Deus não te falou, ele pega o que Deus te falou e entrega antes. Aí Jesus falou, para trás, Satanás. A Bíblia diz que ele enganaria, se possível, até os escolhidos. Sem inteligência, sem sabedoria, você vai fazer muita coisa fora do tempo, achando que foi Deus. Mas eu tinha uma palavra. Você tinha uma palavra, mas não era para hoje. Jesus não tinha esse problema. Ele recebeu a promessa, entendeu o seu propósito e se escondeu por 18 anos para um treinamento. E sabe qual é o melhor treinamento de um ser humano? A sua rotina. Jesus foi viver uma vida normal, tendo que obedecer pai e mãe, tendo que trabalhar para pagar as contas. Tem gente que fala, o dia que Deus me enviar para um treinamento na Nova Zelândia, Londres. Irmão, nada é melhor do que a sua rotina, porque na sua rotina você é quem é. E aí Deus te conhece. Deus treinou Davi na rotina dele como pastorzinho de ovelha. Mandou o urso para ver qual era dele, ele matou o urso. Mandou o leão para ver qual era dele, ele matou o leão. Até que um dia falou assim, agora manda o Golias para ver o que ele faz. Para quem não vê Discovery Channel, vou te contar uma história interessante. O urso, quando vai atacar, ele vem correndo nas 4 patas e de repente fica de pé para poder fazer o ataque. E um urso em pé chega a ter 3 metros de altura. Davi podia ter reclamado, dizendo que aquilo era uma provação, dizendo que Deus tinha abandonado ele, dizendo que ele estava sozinho com as ovelhas. Mas Davi entendia que as dificuldades da vida, que os problemas da vida, que a contrariedade da vida, esse mesmo que te faz chorar, te faz perder noite de sono, te faz marcar gabinete como pastor, que você interpreta como problema, Deus chama de treinamento. Aí Davi fala assim, é um treinamento. Um dia que o pai dele pede para ele levar pão na guerra e queijo para os comandantes, ele não fala, agora você é baixado office boy, agora eu sou padeiro. Não, ele pega e obedece. Porque antes da promessa vem um princípio. Se você quebrar o princípio de obediência ou qualquer outro, a promessa não se manifesta. Então ele pega o pão e vai. Quando chega lá, tem um gigante afrontando o exército de Israel. Tem um gigante que há 40 dias ameaça Israel e nenhum dos homens treinados teve coragem de enfrentar. Nem o rei teve coragem de enfrentar. Quando ele viu aquela cena, ele ficou com raiva. Ele se aproximou e gritou. O que ele gritou, pessoal? Não. Esse é o que todo mundo pensa. Eu faço isso para a pessoa errar mesmo. Ele não falou quem é esse incircunciso. Isso é o que o espiritual faz. Davi, que era natural, ele falou o seguinte, o que vão dar para quem derrubar esse gigante? Porque todo homem só se move em grandes projetos pela recompensa que ele dá. Você fala, eu não, pastor. Eu sou espiritual. Meu irmão, você só vem à igreja porque você quer ir para o céu. Ninguém faz nada sem recompensa. O que vão dar? Quando ele escutou a recompensa, ele falou assim, quem é esse incircunciso? Aí ficou espiritual, irmão. Aí baixou o negócio, quem é ele para fazer isso? E tem outra coisa, por que todo mundo estava com medo e aquele menininho não estava? Porque a Bíblia diz que Golias tinha 3 metros de altura. Ele olhou e falou, já peguei um desse tamanho, dá para pegar.
o problema que você passou ano passado, o problema que você passou 5 anos atrás, foi uma preparação para o dia de Golias. E Golias é o seu passaporte para o palácio. Então não pense que Deus permitiu porque Ele é mau eu passar por tudo isso. Tudo foi um treinamento, porque 2017 vai começar o ano da promessa, o ano da frutificação. Você vai começar a dar resultado, mas primeiro você tem que descobrir o seu propósito de vida, para você não perder mais tempo fazendo o que não é mais para fazer. Hoje em dia, se chega uma proposta para mim, é fácil dizer sim ou não. Chega um contrato para assinar, é fácil dizer se eu vou assinar ou não. É muito fácil decidir quem anda do meu lado e quem não anda. O convite que eu aceito e o convite que eu não aceito. Por quê? Porque eu descobri meu propósito. Aí fica fácil saber onde eu boto meu dinheiro e onde eu não boto. Porque eu sei, não tem a ver com o meu propósito. Não está ligado ao meu destino. Eu não vou perder tempo com isso. A vida é só uma. Estude a vida dos grandes homens de Deus e você vai ver que eles não perderam um dia sequer fora do seu propósito. Quando a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, não é porque ele não tinha dinheiro para comprar, é porque ele não tinha tempo para fazer decoração de apartamento. Ele não tinha tempo, não sei se eu boto esse sofá mostarda, porque ele estava envolvido com o seu propósito. Ele estava envolvido com um destino que Deus tinha preparado. E depois do treinamento, depois que você se entrega a um treinamento, quando você sai, que foi o caso de Jesus, quando ele saiu do Jordão, sendo batizado por João Batista, um relógio começa a contar. Sabe qual é o terceiro ponto? É um prazo, você precisa ter prazo para as coisas. Descobriu o teu propósito e foi treinado, agora em que tempo você vai começar a fazer as coisas? Jesus sabia que ia morrer? Claro, ele avisou várias vezes. Importa que o Filho do Homem seja entregue em Jerusalém. Ele sabia. Então ele sabia que quando saiu do Jordão, que ele tinha 3 anos e meio para fazer tudo o que tinha que fazer. Até Jesus trabalhou debaixo de prazo. Você é empreendedor, empresário, não sei o que, e quer fazer no teu tempo, na hora que você quer, não é assim não. Prazo para as coisas da igreja, prazo para a tua empresa, tudo tem que ter prazo. Prazo para pagamento, prazo para execução de projeto. Tudo que você fizer fora de prazo vai atrasar teu resultado. E dar resultado, dar fruto não é questão de status no reino de Deus, é questão de sobrevivência. Porque se Jesus passar por você hoje e pedir um fruto, meu irmão, tenha um para mostrar. Tenha um para mostrar. E quando você descobre o prazo, como Jesus descobriu, ele já passou para o 4º ponto, que foi formar uma equipe. Porque era muito apertado para fazer sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe registro na história de alguém que foi relevante fazendo algo sozinho. Eu só estou podendo ministrar aqui porque tem uma equipe na minha casa cuidando das crianças, tem uma equipe no instituto, tem uma equipe nas coisas que eu faço, porque sem equipe a gente não consegue fazer nada. Tem uma equipe aqui comigo, o Ronaldo está ali atrás, minha esposa está aqui. Tem uma equipe. Sem equipe a gente não avança. Até Jesus teve que montar uma equipe. Ele era Deus, ele podia só estalar o dedo. Mas como ele estava preso nas regras naturais, porque ele estava na terra, ele ensinou a melhor forma de fazer. Gente, se a gente só seguir o que Jesus fez, a gente vai viver a melhor vida, a qualidade de vida que nenhum médico pode oferecer, que nenhum estudo pode dar. Ele falou, monta uma equipe. E a equipe nunca vem preparada. Vem Judas que te trai, vem Pedro que grita com os outros. É sempre maluco que vem para perto. Isso é normal, não é só contigo não. Você tem que aprender com Jesus. Gente que não sabe pedir, Tiago e João andando com eles há anos, chega para eles, Jesus, a gente pode te pedir uma coisa? Pede. Você dá o trono para a gente, um na esquerda e um na direita? Jesus, meu Deus, só tem maluco, gente. Jesus, posso te pedir outra coisa? Sim. Vamos mandar fogo nessa cidade queimar todo mundo? Jesus, mas de que espírito vocês são? Esse era o tipo de pessoa que andava com Jesus. Mas foram esses 12 malucos que levaram o evangelho até a Americana 2000 anos depois. 12 pessoas com defeitos, com passado, com pecados, mas treinados. Faziam parte de uma equipe e fizeram a história acontecer. Fizeram a história acontecer. Agora deixa eu falar uma coisa. Como é que Jesus foi selecionando essas pessoas? Passou por Pedro, Tiago e João? Me segue, André, me segue, todo mundo seguiu. Passou por Mateus, o publicano, me segue, ele seguiu. Como foi isso? É simples. 18 anos, morando em Nazaré, que é uma cidade
que não é autossubsistente. Ele tinha que comprar na Galileia para poder levar para Nazaré, 17 quilômetros de distância. Então, pelo menos 2, 3 vezes por semana ele descia para a Galileia. Nessa época só tinha 3 empresas de barco na Galileia, e a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eram sócios em uma. Você acha que quantas vezes Jesus comprou de Pedro, Tiago e João? Ele, como agora filho mais velho que assumiu a casa, porque José morreu na adolescência de Jesus, agora ele tinha que assumir as funções de pai. É a tradição judaica. Ele tinha que, por exemplo, pagar os impostos. Adivinha quem era o cobrador de impostos da região? Eu estou terminando um doutorado em business nos Estados Unidos, em negócios. Uma das coisas que a gente aprende muito é: você só conhece uma pessoa quando negocia com ela. Não pensa que conhece alguém até tratar de dinheiro com essa pessoa. Segue um conselho meu. Aquele amigo de 10 anos, amigão, parceirão, faz um negócio com ele para ver se vocês são amigos mesmo. Essas pessoas não conheceram Jesus porque ele disse que era Deus. Elas conheceram Jesus de ficar anos negociando. Jesus era carpinteiro, ele tinha que comprar e vender os materiais dele também. Não é só fazer cadeirinha. Essas pessoas negociaram com Jesus por anos. E quando ele passou e falou: eu sou o Messias, me segue. Então falou: ninguém fala como ele. Ninguém tem um amor nos olhos como ele tem. Meu coração queima quando eu estou perto dele. A palavra dele é sim, sim, não, não. Ele nunca faturou em cima de ninguém. Está sempre preocupado que todo mundo saia ganhando. Esse homem não é normal. Vamos segui-lo. Chegou um tempo que nós precisamos imitar Jesus. Aí a gente só quer ver o Jesus com os olhos de chama de fogo, com o pé de bronze, a gente quer ver o Jesus espiritual, o que é lindo. Mas deixa que na eternidade você vai passar a eternidade toda vendo ele. Pega o Jesus que te ensinou tantas coisas nesses 3 anos e meio que manifestou e pratica na tua vida. Sabe por quê? A eternidade é o teu destino, mas essa terra é o processo, meu irmão. Passe bem pelo processo, porque nem sempre o destino é alcançado se você falhar no processo. Você vai para o céu sendo pobre ou sendo rico, basta crer em Deus e ser batizado. Então por que não ser rico? Você vai para o céu tendo muita dificuldade no casamento ou pouca dificuldade no casamento, porque se você crer e for batizado, você será salvo. Então por que não ser um casamento feliz? É porque uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é seguir os princípios de Jesus. São 2 coisas totalmente diferentes. Quando você aceitou Jesus, parabéns, está salvo. Se não fizer nenhuma besteira, vai morrer, vai para o céu, que beleza. Só que ainda falta 40 anos para você morrer. Para alguns, bem menos, mas... Falta 40 anos, o que você vai fazer? Jesus, volta logo, pelo amor de Deus. Vou ficar 40 anos com esse homem aqui, Senhor? Esse traste que tu me deste aqui? Senhor, eu estou no vermelho, 5º mês seguido. Não consigo pagar as contas. Aí entram os princípios de Jesus. Os princípios que você tem que cumprir para ter uma vida equilibrada, feliz, próspera na terra. E esses princípios, tem gente que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e cumpre lá fora. Por isso está vivendo uma vida boa. Porque uma coisa é independente da outra. Tem gente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e não cumpre os princípios de Jesus, leva a vida miserável em todos os sentidos da palavra miséria, não só financeira. E tem gente que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador e cumpre os princípios. Tem gente lá fora que é muito mais generoso do que você que está aqui dentro e sabe do poder da generosidade. Aí então, Jesus forma a equipe, chama Mateus, chama aquela equipe e parte para o 5º ponto. Ele vai para um planejamento estratégico, coisa que crente não sabe nem o que é. O que é? Isso é língua estranha? Está na Bíblia. Esses dias eu falei uma palavra, eu não lembro qual foi a palavra que eu falei, o irmão falou: pastor, me mostre na Bíblia essa palavra que você falou. Não sei se foi empreendedorismo, alguma palavra desse tipo. Falei: me mostre na Bíblia a palavra Trindade. Você crê na Trindade? Creio, então me mostra na Bíblia, me prova. Não tem. Então existem pessoas. Aliás, deixa eu falar uma coisa, fazendo um adendo aqui. Nenhuma raça na terra é mais xiita do que o crente. O crente é matador, é fofoqueiro. Rapaz, se você tiver ferido, ele acaba de te arrebentar.
Eu estou acabando de ler um livro do C.S. Lewis, um grande pensador da década de 40, cristão. Escreveu as Crônicas de Nárnia e muitos livros interessantes. Estou lendo o livro Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E aí ele é o diabo trocando cartas com um aprendiz de demônio, e o demônio está comemorando porque está quase matando o crente está no hospital. E aí o diabo fala assim: rapaz, você está maluco? Você não pode encostar no crente. Não pode, rapaz. Não, mas você não vai poder matar. Primeiro, porque a gente não tem permissão. E segundo, porque você vai sujar a tua mão com sangue de crente. Aí o demônio falou para o diabo: então o que eu faço? O diabo respondeu assim: só deixa ele ferido e deixa que a igreja faz o resto. Isso foi na década de 40. 2017. Sabe o que eu estou falando? Se você bota um pensamento no Facebook, vem um cara atrás e começa a falar uma besteira. Não é isso não! Você entra no Facebook do pastor famoso, o cara bota a foto. Vou te dar um exemplo simples. Eu não sou nem famoso não, mas vou dar um exemplo meu. Botei foto com as crianças na Disney. Aí vem um crente chito embaixo assim: bonito, hein? Gastando o dinheiro do povo de Deus para abençoar Satanás na Disney. Primeiro, eu não vivo do dinheiro do povo de Deus, eu tenho um trabalho. Segundo, se a gente for levar que tudo é de Satanás, você não vai poder comer no McDonald's, não vai poder usar homo. Teve uma época do satanismo, não sei se vocês pegaram essa época, que não podia nada. Tinha que andar pelado, olhando para o céu, porque tudo era do demônio. Falei: meu irmão, se o McDonald's for do demônio, eu estou ferrado, porque... Eu falei, aquilo me pesou, falei: que droga. Aí paguei a foto. Falei, tá. Isso foi em janeiro. Em abril eu fui para a Índia. Todo ano eu vou para a Índia fazer um trabalho missionário que a gente toca lá. Aí estava na Índia. Aí tirei uma foto no orfanato com as crianças que a gente tem, que a gente apoia lá. Aí um irmão botou embaixo: bonito! Em vez de estar apoiando as crianças do Nordeste, está aí dando dinheiro para a Índia. Eu falei: gente, crente é xiita mesmo. Quer matar todo mundo, quer falar mal de todo mundo. Graças a Deus aqui em Americana não tem isso. Mas lá em Alphaville, onde eu moro, está terrível. Então o planejamento estratégico foi muito importante, porque Jesus falou assim: puxa, já descobri meu propósito, sou o salvador da humanidade, eu tenho que ensinar essa geração e esse ensino tem que perpetuar para as próximas gerações, eu preciso dividir a história. Ele passou pelo treinamento para ser capaz de fazer em 3 anos, e com uma pessoa demoraria 300 anos para fazer, porque tem isso, quando você passa pelo treinamento de Jesus, você faz em 2 semanas, com uma pessoa leva 20 anos. Você fica produtivo e não ocupado. Porque tem gente que está 20 anos ocupado e não faz nada, não tem resultado nenhum. Tem gente que está produtivo 2 semanas e tem um monte de fruto para mostrar. Terceiro, eu já sei que eu tenho só 3 anos e meio. Quarto, eu já tenho uma equipe. Agora eu preciso planejar como eu vou fazer isso acontecer. Jerusalém era a cidade que todo mundo queria morar. Cidade que todo mundo queria estar. Se você fosse começar um ministério naquela época, você tinha que começar em Jerusalém, cidade onde estavam os holofotes, estava o sinédrio, os sacerdotes, o dinheiro, os polícios, tudo estava ali. Se você quisesse aparecer na foto, você tinha que estar em Jerusalém. Jesus escolhe Cafarnaum para começar o ministério. Porque tem lugar que todo mundo quer estar, mas não é para você. Não é estratégico para o seu tempo. Por isso não vá pelo que todo mundo quer, pelo que todo mundo faz, pelo que dá certo para todo mundo. Pode dar certo para todo mundo, mas nada vai fazer dar mais certo do que a voz de Deus te guiando nas estratégias. Aí Jesus foi para Cafarnaum. O que ninguém sabia é que Cafarnaum era a cidade pedágio, à beira da Via Maris, a principal via comercial de Roma na época. Quem saía do Egito ia para Damasco, quem saía do Oriente ia para o Ocidente, tinha que parar em Cafarnaum para pagar pedágio. Jesus primeiro tinha bom gosto, cidade beira-mar, gostava de morar na praia, qualidade de vida. Mas já que eu vou viver só mais 3 anos, vamos pelo menos viver bem, né, gente? Foi para Cafarnaum. Segundo, Via Maris, todas as caravanas passaram por ali, os comerciantes, as escoltas romanas, tudo passava por ali. Por isso que as pessoas passavam um dia ali, ou para pernoitar, ou para pagar o pedágio, via o que Jesus fazia e levava aquelas notícias para tudo quanto era lugar. Numa época que não tinha Facebook, YouTube, Google, Twitter, não tinha nada disso, não tinha internet. Jesus não podia tirar uma selfie com Pedro, partiu fazer milagres com Pedrão. Não dava. Eu deixei de seguir um monte de gente no Instagram esses dias, pastor. Por quê? A pessoa posta foto assim, eu orando forte.
Mas Jesus, mas não dá só para orar, não? Tem que tirar selfie orando? Eu, no momento de adoração, aí ele fala assim, mas Jesus, desculpa se alguém faz isso, não é contra você não. Então Jesus não dava para bater uma selfie com o Pedrão. Ele tinha que arranjar uma estratégia viável para o momento. Olha, além de ficar em Cafarnaum, ele usou uma ferramenta que a neurociência defende hoje como o seguinte, ó, o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. Vou te explicar o que é isso. Se você falar para o teu filho assim, filho, não encosta na tomada, ele não estava nem pensando em encostar. Quando você falou, ele... O não proibitivo é um indutor neurótico do sim. Se tem alguém atrás de você e falar, não me olha, na hora você olha. Se eu pedir, ó, por favor, pessoal, não imaginem um fusquinha rosa aqui na frente. Eu pedi para não imaginar, mas você imaginou. Porque o não proibitivo é um indutor neurótico do sim. Aí Jesus, em Cafarnaum, nos 4 evangelhos, ia fazendo os milagres, acabava de levantar o aleijado e falar, uma coisa eu te peço, não fala para ninguém que fui eu que te curei. Versículo seguinte, e a sua fama correu até a Síria. Planejamento estratégico, escolher o lugar certo, a fala correta, as ferramentas que você vai usar. 6, Jesus tinha um mentor. Querido, ninguém vai chegar a lugar nenhum relevante nessa terra sem um mentor. O que é um mentor? Alguém que já viveu o que você ainda vai viver, que já chegou onde você está sonhando em chegar. Alguém que está num nível que pode te puxar para cima. Você é a média das 5 pessoas que convive. Tem gente convivendo com tanta pessoa ruim que só afunda cada dia. A única pessoa que tinha condições de mentorear Jesus era o Pai. Por isso que ele chegava cansado, todo mundo chegava cansado, aqueles dias de milagre pelas aldeias, os discípulos iam mimir, Jesus ia para o monte, passar a noite toda, sendo mentoreado pelo Pai. Por isso que ele já descia com as estratégias, ele descia com o nome dos discípulos. Descendo Jesus do monte, chamou Pedro, Tiago, João, mentoreio. Ele descia do monte e já vinha com a agenda da semana, vamos para tal lugar. Agora, olha só, se o mentor é tão importante, está tão acima de você, onde você vai encontrar? Ele não come onde você come, não mora onde você mora. Quando eu entendi o poder de um mentor, pastor Mirko, eu comecei a investir tudo que eu tinha para concentrar mentores na minha vida. E às vezes não é só um mentor, porque às vezes eu tenho um mentor financeiro que eu jamais deixarei ele me aconselhar na família. Mas quando eu preciso de um mentoreamento financeiro, eu vou nele. O meu mentor financeiro, eu honro a vida dele como meu mentor financeiro. Tenho um mentor de vida. Eu estava viajando um tempo atrás, e o meu mentor de família me ligou e falou, estou vendo que você está com as crianças em tal lugar. Eu falei, posso te dar um conselho? Eu falei, pode, claro. Desliga seu telefone. E passa os próximos dias vivendo como se fosse o último com eles. Corre com eles, bota no ombro, brinca, vai em todos os brinquedos. Eu falei, até na montanha-russa? Porque cria memórias para você e cria memórias nele. Porque quando você tiver a minha idade, ele tem 70 anos, você não vai lembrar de nenhum diploma que você conseguiu, você não vai lembrar de nenhum dinheiro que caiu na sua conta, você só vai lembrar aquelas férias de 1900 e tal com as crianças. Aquilo mudou minha forma de interpretar meu momento com meus filhos, porque eu tinha um mentor que já viveu 50 anos na minha frente, está me ligando e falando, cara, olha, o final da vida é assim, começa a construir agora. Quanto vale isso? Mentores financeiros que falaram, não bota o dinheiro aí, daqui a 2 anos vai acabar assim, faz assado. Quando eu comecei a andar com alguns mentores, não eram pessoas disponíveis, eram pessoas que estão num nível muito acima. Eu ligava para a secretária, falava assim, onde é que o doutor fulano vai estar sexta-feira? Sexta-feira ele está num voo para Dallas. Falei, qual o voo? Pegava o voo, comprava um voo para Dallas e não era rico não, irmão. Dava meu jeito. Ia 10 horas de voo do lado do cara, só para ir. Mas como é que o senhor faz nessa situação? Mas como é que faria se fosse naquilo? Não tinha nada para fazer lá em Dallas. Mas como é que não sei o quê? Sai mais barato do que os problemas que eu economizei na vida. Mas tem gente que quando chega do lado de uma pessoa influente quer tirar selfie, em vez de pedir um conselho, em vez de fazer uma pergunta inteligente. Essa é a nossa geração, a geração do entretenimento e não do entendimento. Por último,
Depois do mentoreio, e aí eu encerro aqui, ponto número 7. Jesus nunca revelava quem era para ninguém. Ele nunca revelava o seu destino para ninguém. Porque quando você revela quem é você, o teu propósito, o teu destino, você ganha inimigos antes do tempo. Pilatos, você é o rei dos judeus? Você que está dizendo. Os fariseus, então você que é o Messias que estava para vir sobre Israel, né? Olha, eu te respondo se você me responder. O batismo de João Batista é do céu ou da terra? A Bíblia diz, não tendo o que responder, ninguém perguntou mais nada. Jesus não falava quem ele era. Porque quando você revela quem é você antes do tempo, você ganha inimigos antes do tempo. A diferença de José e Jesus é que quando José desvendou o destino dele, quando Deus dá aquele sonho, falou, meu Deus, eu vou governar, ele reuniu a família, gente, tem um comunicado para fazer. Vou governar, vai todo mundo se prostrar diante de mim. Não estava mentindo, não. Só que ele estava revelando um destino antes do tempo. Ele sofreu a vida toda para cumprir o mesmo propósito. Jesus só sofreu as 12 últimas horas. Você decide o nível e a quantidade do teu sofrimento pelo que você fala. A psiquiatria já provou que 97% das suas angústias vêm pelo que você fala e não pelo que falam contra você. Chegou um tempo de nós sermos realmente uma geração inteligente, empreendedora. Fala menos, escuta mais, a sabedoria habita com o silêncio. Já sabe quem é você, já sabe o teu destino, guarda para você. A Bíblia dizia que quando o anjo dava uma revelação para Maria, quando Jesus fazia um milagre tremendo na frente de Maria, sempre fala assim, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Não falava, gente, você viu meu filho? Messias, está curando aí todo mundo. Está que nem minha mãe. Quando minha mãe tivesse casa assim, você conhece meu filho Marcos? Ele canta uma música tão bonita, o Tiago prega. O Daniel fica falando, mãe, para mãe. Levar ele para qualquer lugar, está no ônibus, tudo bem? Você já escutou uma música do meu filho? Eu vou te cantar, assim, ó. Começa a cantar, eu falo, mãe, pelo amor de Deus. Maria não, Maria, ela guardava todas as coisas no seu coração. A gente tem muita dificuldade em escutar, guardar no coração e esperar aquele tempo que eu falei, da promessa se cumprir. Não fazer nada antes do tempo. Deus te trouxe aqui para essa manhã de ensino porque Ele quer liberar o teu destino, Ele quer desvendar o teu propósito. Deus quer te dar as ferramentas para que você comece a dar fruto. Deixa eu te falar uma coisa, essa semana você já vai dar mais fruto do que deu em todo o ano de 2016. Porque um novo nível de instrução está chegando, e quando vem instrução, a promessa se manifesta. Quando Deus manda a instrução é porque a promessa está chegando. E tem muita gente aqui nessa manhã que entendeu o que Deus queria fazer. Tem muita gente aqui que enquanto eu estava ministrando, falou, é por isso que isso não acontece. Puxa, nisso que eu estava errando. O Espírito Santo foi te mostrando. Eu quero agora pedir para que você corra no altar. Somente as pessoas, presta atenção, tenha temor e tremor nesse apelo. Somente as pessoas que enquanto a palavra estava sendo ministrada, o Espírito Santo foi te mostrando, por isso, eu podia ter produzido, foi aqui que eu perdi. O Espírito Santo foi te mostrando coisas, teu espírito foi aquecendo. É por essas pessoas que eu quero orar e profetizar. Vem no altar agora. Se Deus falou contigo durante essa mensagem, se Deus te mostrou os pontos que você está errando, se tem coisa que você precisa mudar na tua vida, pode vir, porque depois da instrução vem a manifestação da promessa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, revela o teu propósito. Não fuja mais dos problemas. Problema foi feito para ser resolvido. Quem resolve problemas difíceis recebe governo. Daniel governou da Babilônia porque resolveu o problema de Nabucodonosor. José governou no Egito porque resolveu o problema de Faraó. Você está fugindo de problema ou resolvendo o problema? Você está se escondendo dos problemas ou está matando os problemas? Gigantes não foram feitos para nós fugirmos, foram feitos para serem derrubados.
Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele vai te levar para outro nível, vai ser outra dimensão. Esse ano de 2017 você vai colher frutos e eles vão permanecer. Vai ser um ano de resultados, um ano de instrução profética, e as coisas vão começar a acontecer numa velocidade que você nunca imaginou. Deus está deixando o teu passado no passado. Deus está te mostrando princípios que você vai ter que cumprir a partir de hoje. Cumprir princípio é muito difícil. A Bíblia diz que se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta de lado, reconcilia-te com teu irmão e depois traz a oferta. Olha esse princípio. Se você sabe que você precisa pedir perdão a alguém, você tem que sair da igreja hoje e pedir, senão a tua oferta nem vale. A Bíblia diz em Tiago 3, que a tua boca é fonte de água doce ou água salgada, de bênção ou de maldição. Não dá para sair duas fontes da mesma boca. Quando você abre a boca para falar mal, para amaldiçoar, para fofocar, você escolheu a água salgada, e agora a água doce não flui mais. É por isso que tem gente que pede e não recebe, ora e não é atendido. Nós quebramos princípios diariamente, mas pensamos que só pelo ato religioso de vir ao culto alguma coisa vai acontecer. Mas a instrução está chegando na tua vida, e agora a promessa vai se manifestar. A promessa vai se manifestar. Deus vai te ensinar a remir o tempo, a fazer as coisas dentro do tempo. Meu Deus, o que está vindo sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, deixa eu falar uma coisa, a tua empresa não vai quebrar, a tua empresa não vai falir, não vai faltar nada, não importa a situação da tua família, a tua família não vai partir no meio. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de restauração, e é um Deus que te ensina princípios para que Ele esteja livre para cumprir as promessas. Deus nunca vai quebrar um princípio para poder te abençoar, porque a bênção está dentro do princípio. Ele te trouxe aqui, você que está no altar principalmente, porque essa manhã é uma manhã de transformação, de upgrade, de crescimento, de passar para outro nível, de passar para outra dimensão. E eu quero profetizar na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que hoje começa um novo tempo. Os resultados vão acontecer. E tem mais. Pessoas vão receber ainda hoje, e à noite já vão ter testemunho para contar. Porque quando a instrução entra, a promessa se manifesta. Tem coisas que estão retidas há anos da tua vida, que serão liberadas essa semana. Não ache que é coincidência se aquela causa na justiça sair. Não ache que é coincidência se aquela pessoa te ligar e pedir perdão. Não ache que é coincidência se a restauração chegar, se a bênção financeira vier. Não é coincidência, é que quando chega a instrução, a promessa se manifesta. Quando chegam os princípios na tua vida, a prosperidade do Senhor se manifesta. E prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. Tudo que você precisa para cumprir o teu destino na terra, Deus vai te dar. Isso é prosperidade. Deus sabe que eu preciso de uma família equilibrada para cumprir o meu propósito, então Ele me deu. Deus sabe que eu preciso ter as contas pagas para poder ter paz para ministrar, então Ele me deu. Prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. O que você precisa, coloca diante de Deus, porque a instrução chegou e agora a promessa vai se manifestar. Começa a colocar um prazo nas coisas, começa a olhar as pessoas que tem que formar a tua equipe. Às vezes tua empresa não está crescendo, às vezes teu ministério não está desenvolvendo, tua família, porque você não sabe formar a equipe, não sabe treinar as pessoas que às vezes chegam dodói do teu lado, mas Deus colocou ali para que você seja a bênção na vida dela. Treine essas pessoas. Chegou um tempo de ser mentoreados, de parar de cometer os erros básicos que a gente comete, começar a escutar a experiência de quem já viveu. Até Jesus vos comentou. Chega uma hora de falar menos e escutar mais, parar de falar para todo mundo o que você acha, o sonho que Deus te deu, a palavra profética que você recebeu. Para de levantar os invejosos. Quanto menos falar, mais longe você vai. Nem tudo é para você postar no Facebook. Nem tudo é para você falar com o teu vizinho. Resolve esse problema emocional que você tem de necessidade neurótica de aceitação. Você quer ser aceito, então você fala para todo mundo. Compra roupa que não pode, parcela carro que não vai dar para pagar. Você faz tudo para tentar se sentir aceito. Deus já te aceitou na cruz. Não tem mais nada que um ser humano possa fazer por você. Levante suas mãos no sinal de receber. Eu quero profetizar. Pai, em nome de Jesus, essa manhã está selada como uma manhã de promessa. Eu profetizo que hoje à noite
vai descer uma unção sobrenatural que vai liberar destinos, que vai liberar promessas. Vai ser algo, Pai, que nós não experimentamos. Nós profetizamos debaixo da instrução que foi dada, debaixo do poder da Tua palavra, que hoje começa um novo tempo na família, no ministério, nas finanças, nos empreendimentos. Esse povo, como diz a palavra, será o povo mais feliz da terra. Aqueles que recebem, aplauda ao Senhor com toda a tua força, em nome de Jesus Cristo.